A paz do Senhor a todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 17, versículo 32. O que diz o versículo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Senhor, Ló. Não, falei Ló. Não me confundam. Senhor, eu te dou graças por essa bendita palavra. Quero que o Senhor possa, Senhor, usar como instrumento da tua vontade. Pai, em nome de Jesus. E que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida na minha vida. Dá entendimento a mim para explaná-la. Sabedoria e humildade do teu Espírito. E ao teu povo um coração dilatado para ouvir, Senhor, e descer até o coração e venha dar frutos 100 por 1. E todo pensamento altivo seja levado em submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Veja, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse isso, irmãos, no momento em que ele já estava se preparando para o seu martírio. E ele estava falando uma porção de coisas, orientando sobre a vinda do reino de Deus. Jesus, irmãos, ele sempre foi categórico nisso. E hoje nós, como líderes de igreja, como pastor, como obreiro, nós temos que exortar, e vai uma palavra de reforço, admoestar. Sempre, para que os irmãos fiquem firmes. Irmãos, nós não sabemos nada acerca de Sodoma e Gomorra. Foi aonde a mulher de Ló veio a morar. Seus irmãos sabem a história de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Eles eram ricos, vieram lá de Ur dos Caldeus, os sumérios. E vieram para Canaã, e lá eles prosperaram ainda mais, ficaram mais ricos ainda. E Ló deu uma porção de trabalho para Abraão. Tanto que teve uma época lá que 5 reis saíram e prenderam Ló. E Abraão teve que levantar um exército entre os seus funcionários. Mais de 300 pessoas. Os 380, não é isso? E eles foram lá e deram a conta da batalha. E resgataram Ló. Irmãos, mas veja onde Ló foi morar. Ele foi morar numa cidade, e a única menção na Bíblia que dá uma característica do que era essa cidade, do que era essa sociedade, está lá em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Versículo 49. Ezequiel 16, versículo 49. Aqui é apontada, quando Ezequiel falou isso, irmãos, orientado sob a unção do Espírito de Deus, ele apontou um grave pecado que tinha essa sociedade. Era o que dominava aquele povo. E nós vemos aqui, irmãos, algo que, se você levantar os seus olhos para a cidade de São Paulo, nós não estamos muito distante disso. Nós estamos encaminhando para isso. Então eu aconselho que você leia
Está escrito assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, comparando Sodoma a Israel. Soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, em vendo isto, as removi dali. Irmãos, o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, ele falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E que nós seríamos perseguidos por estarmos aqui. Porque nós não podemos representar o status quo do mundo. Mas nós temos que nadar contra a maré, contra a corrente. O mundo está puxando para lá e Cristo quer que a gente nade contra essa maré. E não é fácil. Nós acabamos de ver aqui o nosso... que o irmão levantou, pesquisou, e nós vimos a perseguição. Então nós estamos ainda, irmão, no limiar. Nós estamos vendo projetos de lei sendo encetado, sendo elaborado, a sorrelva, a escondida. Por quê? Porque são pessoas iníquas legislando leis, fazendo leis que vai nos prejudicar no futuro. E essas leis, em sendo aprovadas, o que vai acontecer? Nós seremos atingidos. Como tem na Nigéria, que estavam tentando aprovar o projeto da Sharia. O que é isso? Aquela lei que o país é muçulmano e quem não for muçulmano morre. É perseguido, não tem direito a nada. E quem é cristão e mora lá, ou sai do país, ou aguente as consequências. Mas no Brasil ainda nós temos ainda essa liberdade. Mas, irmão, essa liberdade não quer dizer que nós temos que ser fracos. Essa liberdade, nós temos que aproveitá-la para que a gente mostre a nossa cara e a gente saia mostrando quem nós somos. Por exemplo, com um pequeno projeto desse, promessa de fé, nós vamos remar contra a corrente. Enquanto pessoas estão gastando 686 milhões de reais para fazer um templo, que fatalmente será por Cristo, fazendo as contas de que um missionário para trabalhar na África, na Índia, ele precisa de $500 por mês. Faz a conta. Mais de 300 milhões de dólares sendo jogado num luxo que fatalmente Deus não pode estar nisso. Não está nisso. Quantos missionários poderiam ser sustentados com essa importância? Eu acredito que seria de muito maior louvor diante de Deus se os líderes dessa igreja chegassem e dissessem assim: nós temos a honra, o privilégio de estar sustentando milhares de missionários, levando a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Eu acredito que honra maior do que essa não se existiria. Mas enfim, irmãos, esse é o andar da carruagem. Essa é a corrente. Essa é a maré. É isso que as pessoas querem. Então, o que Deus fez com Sodoma? Era uma sociedade fechada, irmãos. Eles eram tudo combinado entre eles, era um clube. Ou seja, não aceitamos estrangeiro, ninguém é bem-vindo aqui que não for da nossa cidade. Então nem apareça. Então Ló era um intruso lá. Por isso é que eles foram lá depois, os habitantes de Sodoma, quando Ló abrigou 2 anjos do Senhor, eles foram lá tirar satisfação. Eles foram até lá cobrar. Não deram as boas-vindas. Falou: quem são esses 2 que estão na tua casa? Traz eles para fora aí, que nós vamos abusar deles. Veja, irmãos, uma sociedade tinha mulheres, filhos,
adultos e crianças. Mas eles eram réprobos, como diz a palavra, no coração. E por que isso, irmãos? Eles pagavam os impostos deles. Eles frequentavam escolas deles. Eles viviam em sociedade, faziam festas, assim como nós fizemos ontem. Onde estava o erro? O erro está aqui, apontado. Era próspera a tranquilidade, mas não amparava ninguém, não ajudava ninguém. Era tudo para eles. Era entre eles. É como o Mar Morto. Vocês sabiam que o Mar Morto recebe a água, mas ele não escoa para lado nenhum. Tanto lá que não tem peixe. É um mar morto. Por isso se chama Mar Morto. A salinidade da água é absurda. Você não consegue afundar a ceboia, de tão densa que é a água. E assim, irmãos, são todos aqueles que querem viver dessa maneira. Se tornam como o Mar Morto. O próprio Deus lá em Isaías, em Jeremias, ele certa ocasião falou assim, olha, vocês trocaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não podem reter as águas. Então a pessoa sem Deus, irmãos, é como uma cisterna. Uma cisterna, pior ainda, que é rota. Rota tem uma rachadura. Ela não vai conseguir reter as águas, ela vai escapar, vai vazar e não vai prestar para nada. Assim é o homem sem Deus. E por que Deus fala conosco isso? Para que nós tomemos cuidado, e muito cuidado. Nós não podemos jamais estribar em nossas forças. Nunca. Nós nunca podemos dizer, olha, eu me satisfaço, estou feliz, como aconteceu com aquele homem que aumentou a sua fortuna, desmanchou os seus celeiros e construiu, ou em dobro o seu tamanho, e falou, alma, regala, e aproveita tudo isso que eu tenho, e o próprio Deus fala assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para ela? Eu quero dizer que nessa noite as portas do inferno, ao sapão do inferno, está lá aberto, e o clangor do barulho, o fumo que sobe do inferno, está devorando as almas despencando para o abismo. E o Brasil, irmãos, caminha na mesma direção. Pessoas nossas, vizinhas nossas. Pessoas que, no nosso conhecimento, do nosso relacionamento. Pessoas assim que você dá um ósculo na face. Pessoas que você tem um carinho especial. Mas ele é reservado isso. Veja, a mulher de Ló, ela saiu com Abraão, conhecia, estava entremeada ali, estava no meio. Era comum, era corriqueiro ver Abraão ir lá adorar a Deus. Nós não temos menção nenhuma, nós não sabemos se Ló era esse devoto a Deus. Mas a Bíblia lá nos heróis, lá em Atos, fala que ele era justo. Mas nem tanto assim. Mas tinha um olhão, que quando foi para escolher entre separar, o Abraão chegou para ele e falou, olha, nós temos muita terra, muita fortuna, muito gado, meus pastores brigam com os teus, então é melhor a gente separar. Vai para um lado, eu vou para o outro. Escolhe aí, está diante de ti. O que ele fez? Escolheu o que era melhor. Então esse sentimento é inerente. Ele queria o melhor. Mas Abraão não se preocupava com isso, porque Abraão, ele tinha confiança absoluta que Deus era o provedor, o Senhor da vida dele, porque sobre a vida de Abraão pesava uma promessa, assim como a minha vida e na sua pesa uma promessa. Mas nós temos que fazer valer, mudando as atitudes do nosso coração, lendo o comentário da Bíblia para os africanos, e lá tinha duas frases que me chamam a atenção, que a Bíblia, ela serve para nutrir a nossa mente e para transformar o nosso coração, quando nós lemos. Então, irmãos, é um manancial
Isso é um manancial de águas vivas. Nós não podemos jamais trocar a palavra de Deus, a leitura, a devoção e buscar a Deus por qualquer outra coisa nesse mundo, porque senão nós vamos estar inseridos naquilo que é Sodoma. Uma sociedade fria, uma sociedade fechada, uma sociedade voltada para si mesma. E quem quer isso? Aleluia. Quem quer essas coisas? Nós queremos, irmãos. O pior é que nós queremos. O pior é que nós almejamos. Será que não foi manipulada por Ló? Pela mulher de Ló, que Ló escolheu Sodoma para morar? A mulher vai ter um peso muito grande nas decisões do marido. A mulher tem muito peso nas decisões. Se a mulher faz biquinho, faz beicinho, faz greve, e briga, o homem acaba indo. Talvez ela tenha dito para Ló: estou cansada de morar em tenda, Ló. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa com eira e com beira. Eu quero uma casa que eu possa ter móveis, que eu possa ter coisas confortáveis. Eu quero ter conforto, Ló. Chega de morar em tenda. Se bem que hoje as tendas lá no Oriente, irmãos, tem excursão que fazem você ir, que as tendas no deserto tem ar-condicionado. Tem tudo. Só tem uma tenda, mas o resto é um hotel de 5 estrelas. Mas ela estava cansada, ela queria morar numa cidade. E escolheu uma cidade, irmãos, como nós vimos as características dela. E, irmãos, e a cidade de São Paulo não é diferente. Bate na porta de uma pessoa, vai no elevador, ninguém olha para a tua cara. E não é por falar, nós mesmos agimos assim. Nós nos fechamos, nós nos sorrimos. E nós somos essas pessoas estranhas, fechadas. Mas por quê? Porque nós temos diante de cima de nós um peso que vai nos empurrando, acachapando para baixo. E a mulher de Ló, irmãos, o coração dela estava cheio dessas coisas. Dessas coisas que está aqui, ó. Ela foi morar em Sodoma. Então, se ela já tinha uma certa ambição, se ela já tinha um certo, assim, um anseio, um sonho, não falando contra sonho, irmãos, mas nós temos que direcionar, nós temos que colocar o sonho, os nossos anseios. Será que esse anseio não contraria a vontade de Deus? Será que se eu fizer isso, não vou abafar Deus no meu coração? Será que isso não vai ser uma pedra de tropeço para mim? Se for, irmão, sai fora, pula fora, porque Deus não está nisso. Deus quer o povo dele abençoado. Deus quer que você não viva? Não. Mas Deus quer colocar no seu coração parâmetros. Até aqui eu posso ir. A partir dali eu não vou. Porque eu sei que isso vai me contaminar. Aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus falou tão enfaticamente, irmãos? E depois ele lembrou de Sodoma também. Falou: olha, Sodoma, você viu, por menos que vocês fizeram, ela foi destruída. Imagine se a coisa, se aqui, falou: ai de ti, Betsaida, bem de ti, Corazim. Olha, se houvesse feito os milagres em Sodoma, o povo teria se arrependido. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos fadados a isso. Nós somos fadados ao egocentrismo, as coisas para nós, nos fecharmos em nós mesmos. Não, irmãos. Nós temos que ter esse parâmetro. Porque a mulher de Ló deve ter... Eu calculo, irmãos, a Bíblia não diz. Mas quem tem casal aí, ó, marido e mulher, sabe como é que é. Eu quero um sofá novo. Não, mas eu quero um sofá novo. Ah, mas não, eu quero um sofá novo. Ela fica malhando de manhã até a noite aquilo que ela quer. Enquanto ela não consegue, ela não sossega. É assim ou não é? Está vendo? É assim. E eu tenho para mim, irmãos, com todas, tirando de fazer alguma coisa, tirando disso aí, que a mulher de Ló falou: não, vamos escolher aqui as Campinas de Sodoma.
porque a gente já vai morar lá. Só que, irmãos, quando ela chegou lá, será que ela procurou uma igreja, uma primeira igreja batista, uma filial da IESP, ou uma Assembleia de Deus? Será que ela procurou? Ela chegou lá, você viu botequim, barzinho, e não ouvia a menção do nome de Deus. Vocês estão entendendo o perigo? Ló, sobrinho de Abraão, corria nas veias dele o sangue de Abraão, o mesmo DNA. O mesmo DNA. Mas um tinha um coração e o outro tinha outro. Portanto, a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem sobrinho e não tem neto, Deus tem filho. Amém. Então você tem que trabalhar a cabecinha do seu filho para que ele viva aos pés do Senhor e aceite, receba e seja um servo. Assim como ele faz com você. E qual é o princípio? Irmãos, não relaxando. É trazendo, inculcando aquilo que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas você está muito atrasado. A teologia agora diz outra coisa. Não, a teologia de Deus não muda. Amém. A doutrina de Deus é a mesma de 3.000 anos para cá. E não vai mudar, porque a necessidade do homem, irmãos, é a mesma. O homem precisa de Deus e Deus quer filhos. Amém? E aí, irmãos, eles chegaram em Sodoma e não encontraram nenhum amparo espiritual. E o que aconteceu, irmãos? O mundo veio, o espírito de Sodoma veio para dentro da casa de Ló. E eles, ao invés de baterem contra aquilo, não, eles moraram lá. Então eles ficaram, irmãos, aquelas pessoas frias. E esse é o perigo, por isso que Deus está batendo em nós todo domingo, para a gente tomar uma posição. Nós não podemos negligenciar aquilo que somos. Nós temos que ser cristãos, praticantes, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, crendo que a Bíblia é una, crendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus não vai mudar, ela vai ser a mesma. O céu vai se abalar, as estruturas vão ser demolidas, mas a palavra de Deus vai permanecer a mesma. É isso que você tem que pôr no teu coração. É como o apóstolo Paulo disse: seja todo o homem achado mentiroso e Deus verdadeiro. Então, irmãos, se chegaram numa cidade estranha, absorveram os costumes da cidade todinho e se impregnaram dos costumes, absorveram e levaram a vidinha deles lá. Nós não sabemos se Ló saía de Sodoma para encontrar com o tio dele para fazer um sacrifício. A Bíblia não diz, mas nós temos a certeza de que Abraão era constante nisso. Porque ele sabia o Deus que ele tinha e no Deus que ele confiava. E é isso que você tem que pôr no teu coração nessa noite. Você não pode esquecer Deus. Você tem que levar Deus a sério. Você tem que dar a Deus a devida honra que lhe é devida. Aleluia! Por quê, meu irmão? Porque senão nós vamos estar colocando aqui, o Espírito pode estar falando, lembrai-vos da família de fulano. Lembrai-vos da família de fulano. Para você como advertência. Assim como a Bíblia hoje serve de advertência para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que, irmãos, a mulher de Ló? O que aconteceu? O anjo do Senhor chegou lá e falou, negócio é o seguinte. Vamos destruir a cidade, corra. Mas a mulher de Ló já começou a fazer as malas. O anjo falou, não vai ter tempo para isso não. Larga tudo aí. Como? Certo, ela já começou a descer as malas dos armários, botar as roupas para levar isso. O anjo falou assim, não vai ter tempo, se manda, corra porque a tua vida está em risco, você com essas malas você vai atrapalhar, não vai dar. Mas irmãos, ela não conseguiu se desvencilhar mentalmente daquele conforto. Olha aqui. Próspera tranquilidade teve ela e suas filhas.
Ló tinha 2 filhas. Próspera tranquilidade. Sabe aquele negócio? O crente, irmãos, que fica assim, daqui a pouco domingo ele já não tem ânimo de vir à igreja. Já não quer saber de orar. Não quer saber de buscar. Aí ele começa a ganhar dinheiro, aí ele começa a armar mais coisa para ganhar dinheiro. Ele não fica satisfeito. E aí é o perigo. Você tem que ganhar dinheiro? Tem. Mas a hora de servir a Deus, você tem que servir a Deus. O dia do culto é sagrado. O dia do culto é sagrado. Nada você pode ficar arrumando compromisso para o dia do culto. Porque o diabo começa assim. Ele marca de reunião para você de quinta. Você vai receber uma ligação, não, de domingo. É isso que o diabo faz. Daqui a pouco você fica aquele cara estranho. Como Ló, frio. Aí começa a chegar no culto, está demorado. Preciso ir embora, porque já ainda vou na casa de fulano que vai ter uma festa lá. Esse cara não para de falar. Então a palavra vem e não reverbera no coração. Ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque o coração dele está interessado em outras coisas. Como a mulher de Ló. O anjo falou, e ela não absorveu nada. Por quê, irmão? Porque ela estava interessada nos bens materiais, no conforto, na vida que ela tinha. Só que esse aí não basta, irmãos. Não basta para o ser humano. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não fazemos nada. A mulher de Ló saiu de Sodoma, empurrada. E muito crente, irmãos, vem para a igreja empurrado. Muito crente pega a Bíblia, ora às vezes com o marido, mas o coração dela está ali, eu não sei aonde. Talvez na novela das 9. Olha, vai logo. Porque a minha novela... irmãos, não teve pessoas aqui que tinham um celularzinho, enquanto com fone de ouvido eu assistia novela, no banco, na cadeira. Esposa dele assistindo, e ele pregando e a mulher lá, assistindo a novela na cadeira. Para vocês verem, irmãos, a que ponto nós chegamos. Não pensa que nós somos diferentes. Fica um mês sem vir à igreja. É igual eu, faz um ano, irmãos, igual a mim. Faz um ano que eu estou para voltar para fazer ginástica. Toda semana é uma luta. Por quê? Porque eu parei. Eu fazia ginástica de segunda a domingo direto. E queria mais, se tivesse uma segunda dobrada, eu iria. O inimigo está... Vamos fazer um clamor, irmãos? O inimigo está querendo se levantar aqui. Agora. Irmãos, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É isso que acontece. Fica um mês sem vir à igreja. Você vai ver a dificuldade que você vai encontrar para realmente recomeçar, colocar a sua vida aos pés do Senhor. A mulher de Ló não é exceção, irmãos. Por isso que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dela. Porque quando ela saiu de Sodoma, era a vida dela. Mas mesmo assim, irmãos, ela fez isso. E ficou. Virou uma estalta de sal. Adiantou? Aproveitou alguma coisa, irmão Jorge? Não aproveitou nada, irmãos. Ela ficou lá. Por quê, irmãos? Porque no coração dela estava cheio das coisas de Sodoma. Irmãos, e não é coisa assim, você fala, nossa, mas veja o pecado deles, irmãos. Veja se nós não cometemos esse. Veja. Olha aí. Tua irmã, a Sodoma, soberba, orgulho. Meu carro, comprei um carro, né? Nem antigamente era Deus me deu. Não é isso? Olha, Deus me deu um carro. Agora é um carro bom? Não, comprei. Eu estou bem, comprei. Fartura de pão.
Estou fazendo churrasco, olha, benção. Churrasco toda semana na minha casa. Outra vez, olha, vamos lá que deu uma melhorazinha, Deus me abençoou aí, e vamos fazer um churrasquinho comemorar. Agora, e a tranquilidade, irmãos, sabe a tranquilidade? Que lá nada vai me atingir. Esse problema de dureza é para pobre. Eu não vivo com pobre, olha, o cara é pobre, não vamos lá não. Está entendendo? Deu para entender o mistério? E sabe o que acontece, irmãos? Quando a pessoa está nesse estágio, vai lá você quer ver? Em Lucas 9,57. Desculpe, irmãos, é Lucas 17,32, o versículo anterior e os seguintes. Lucas 17,32. Para a gente ter só para a gente rememorar aqui essas coisas. Olha aí. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Então, irmãos, os valores do mundo, quando as pessoas pensam que é lucro, é prejuízo, comparado ao que Deus tem para dar para você. Às vezes você pode passar por bobo, passar como um perdedor, mas o importante é você estar sendo bem visto por Deus. Aleluia? Deixa os arrogantes, os soberbos se jactanciarem na sua fortuna, nas suas coisas, porque o mal vem sorrateiramente, de inopino, sobre essas pessoas. E eles não têm como sair dessa situação mais. Porque olha aí, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Aí Jesus diz assim ainda: digo-vos que naquela noite, será que vai ser de noite ou arrebatamento? 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado o outro. Talvez o outro que ficou, chegou 2 horas da manhã, da bagunça, e deitou lá e ficou. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Mas irmãos, aqui mais o versículo 23 é um versículo culminante para aquilo que nós estamos dizendo. E serve de alento e de admoestação, de advertência para nós. Porque olha o que está escrito. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais. Foi a mesma advertência, irmãos, que os anjos falaram para a mulher do Ló. Foi a mesma coisa. Sai, não olhe para trás, fuja, é a sua vida que está em jogo. Corra, corra, corra. Os anjos só ficaram fazendo assim, vai. E a mulher saiu e ainda olhando para trás, porque perdi meu sofá, eu perdi a minha cozinha, eu perdi meu armário, eu perdi minhas coisas, minhas vizinhas, eu perdi isso, eu perdi aquilo, e perdeu a vida. Então, irmãos, a advertência é essa: continue firme, vindo à igreja, louvando, adorando, lendo a palavra, e deixa os outros aí, irmãos, falar que você é bobo, fanático, deixa, porque isso vai acontecer. E a pessoa que não estiver firme, irmão, o cara falou: olha, eu estou vendo aí, olha, o Jesus está no eirado. Olha, mas a distância é tão curta. Para vocês terem uma ideia. Não é, Jesus está lá na esquina. Se falar que está em cima, nem suba. Não vai dar tempo. Fica onde você está. Está entendendo? Se você mora numa casa sobradada, fala: Jesus está nos quartos, você está na sala, não vai dar tempo de você subir. Se for seguir cabeça dos outros, porque Jesus tem que estar no teu coração, não o que fulano ou beltrano diga. Não que fulano ou beltrano diga: Jesus está lá na igreja. Não, Jesus está aqui.
Eu não estou na igreja por uma impossibilidade, mas eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Então, irmão, você não vai ser pego com as calças na mão. Você não vai ser pego bobeando. Você vai ser um daqueles que vai subir. Você não pode garantir o outro, mas você tem que se garantir. E é muito simples. É manter firme. Manter firme. E você que tem filhinho, depois dos 7 anos, criança não é mais inocente não, viu? Depois dos 7 anos acabou. Então chega para o seu filho, igreja, Bíblia, louvor, oração, batizar. Pai, mas não. Se você chegar desde pequenininho e ensinar, o que a Bíblia diz, não vai desviar. Agora, se vocês é desses que chega em casa, liga a televisão no futebol, esquece das coisas mais básicas. Então, a Bíblia está dizendo, irmãos, e nós como líderes, nós temos que falar. Amém. Doa quem doer. Se não gosta, paciência. Se não gosta, vai lá para uma igreja que só fala que você vai ser abençoado. E que na realidade você não vai ser, porque a bênção é essa, irmãos. Dinheiro tem de sobra. Deus falou assim, olha, tudo do mundo é meu. O dinheiro dos Rothschild é de Deus. O dinheiro do Banco Safra é de Deus. O ouro que está no Banco Central é de Deus. O ouro que está no Fort Knox, nos Estados Unidos, é de Deus. Tudo é de Deus. Ele tira de um e dá para o outro. Ele tira da mão do outro e põe na sua mão. Porque Ele é Deus. Por quê? Porque Deus está olhando que você depende, confia nele. Então Ele tem alegria. Aleluia. Porque Ele disse, irmãos, assim como a tua alma é próspera. Qual é a prosperidade da alma, irmãos? Saúde? A prosperidade da alma é você ter Jesus no coração. Se você tem Jesus no teu coração, a tua alma é próspera. E ele falou assim como a tua alma é próspera, vocês também serão prósperos. Ela não se contradiz. Ela vem na esteira falando a mesma coisa. Vamos, irmãos, ficar firme com Jesus. Você está disposto a isso? Irmãos, nós somos poucos, mas não importa. Depois de tantos milagres que Jesus fez, sabe quantas pessoas estavam no cenáculo para receber o Espírito Santo? 120, uma igreja um pouco maior que essa. O próprio Jesus. Mas você pode ir numa igreja de 5.000, sentar no último lugar e não fazer diferença nenhuma. Aqui você tem a oportunidade de fazer a diferença. A igreja precisa da sua ajuda. A igreja precisa do seu talento. Disponha, faça, vá em frente, porque isso tudo vai ser recompensado. O próprio Jesus falou na ninharia, falou, aquele que der um copo de água não vai perder o seu galardão. Hoje, quantas pessoas foram agraciadas aqui na igreja? Eu que comi bastante. Mas as irmãs que trabalharam, o irmão Jorge que ralou, para que proporcionasse a noite italiana. Irmãos, não tem preço. Tudo isso Deus está pondo em conta. Mas também Deus está pesando o nosso espírito, o nosso coração de mulher de Ló. Que está sempre olhando para trás, reclamando. Sempre olhando para trás e, não está bom, não sei o quê. Não, vamos em frente. Se você crer, dê uma salva de palmas para o Senhor. E vamos